Fala pessoal, então voltamos com a nossa quarta aula. Essa aqui não vai ter conteúdo, vai ser só questões. Então vamos fazer o seguinte, baixa as questões, tenta resolver e depois olha o gabarito para ver como é que foi. E em seguida vamos ter as explicações. Vamos para a explicação então. Questão número 1 então. Ele fala que o quadro tem as dimensões de 3,60 de altura e 7,80 de largura. E vai ser feito numa folha de 20 centímetros de altura e 30 de largura. Então o que a gente vai fazer? O primeiro passo vai ser converter isso aqui para centímetros. A gente sabe que 100 centímetros é igual a 1 metro. Então a gente vai ter que fazer a multiplicação. 7,8 metros vezes 100, que vai dar igual 780 centímetros. E agora a altura é 3,6 metros. Vezes 100 vai dar igual a 360 centímetros. Agora a gente vai ter que ver quantas vezes ele vai caber. Por exemplo, 30 centímetros aqui, a gente vai ver quantas vezes ele vai caber nesse espaço aqui. Então eu vou pegar aqui os 780 dividido por 30. Se eu cortar aqui esse 0 e esse 0, vai dar 2 aqui que dá 6, baixa 1, 8, 6, dá 18, 0. Então ele cabe aqui dentro 26 vezes. Tá, mas vamos ver se a gente colocar as 26 vezes aqui, ele nessa proporção, se ele vai também, quantas vezes ele vai caber na altura, que ele falou que era de 20 centímetros. Então eu vou dividir agora os 360 dividido pelos 26, para a gente ver a proporção, ele vai dar aproximadamente 13,8. Essa seria a altura, então 13,8 centímetros. Ele é menor que 20, então ele satisfaz essa possibilidade. Então se eu reduzir aqui 26 vezes nesse lado, ele dá certo embaixo e dá certo em cima. Vamos fazer agora o teste diferente. Se a gente pegar o 360 e vamos dividir ele pelos 20 centímetros. Vamos fazer a divisão. Corta o 0, corta o 0. Aqui vai dar 1, fica 2, baixa 1, baixa o 6, dá 8. Dá 16 e dá 0. Então, se a gente for analisar só a altura, ele dá 18 vezes aqui. Mas vamos ver se essas 18 vezes também satisfaz a largura. Então, a gente vai pegar aqui os 780 dividido por 18. Se vocês fizerem esse cálculo aí, vai dar 43, alguma coisa. Ou seja, a altura teria que ser, a largura teria que ser de 43 centímetros. Então, ele não satisfaz, porque ele fala aqui que teria que ser 30. Então, daria uma largura maior do que a proporção da escala. Então, a alternativa que satisfaz seria reduzir 26 vezes, que é a letra E. Questão número 2. Fala ali que a área da casa é 24 metros quadrados e o retângulo é de 10 centímetros, né? 0,10 metros e 0,15 metros. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, eu vou fazer essa multiplicação aqui. 0,10 vezes 0,15, que vai ser igual a 0,015. Então, eu descobri isso aqui em metros quadrados. Então, eu descobri a área da casa e a área que vai ser representada. O que eu vou fazer agora para descobrir a escala? O primeiro passo vai ser fazendo a divisão. 24 dividido por 0,015. Como que eu faço isso na mão? Se eu multiplicar em cima e embaixo,
por 1.000, eu vou obter 24.000 dividido 1, 2, vai andar 3 casinhas para o lado, por 15. Vamos fazer esse cálculo então. 24.000 dividido por 15. Aqui dá 1, que dá o próprio 15, dá 9. Baixo o 0, que vai dar 6, que dá 90. Então baixa um 0 aqui, depois a gente vai ver, ainda falta... Então, 24.000 dividido por 15 dá 1.600. Então, acabou a alternativa aqui? Não. A gente tem essa resposta, mas não é isso. Porque ele fala o seguinte, 1 sobre a escala é igual às proporções, que seria 1.600. Só que como a gente está utilizando unidades quadradas, eu tenho que elevar esses aqui também ao quadrado. E como que eu resolvo isso para achar a escala? Eu vou resolvendo aqui o primeiro. O de cima eu consigo. 1 ao quadrado é o próprio 1. Dividido por e ao quadrado é igual a 1.600. O que eu faço agora? Passo esse e multiplicando para lá. Que vai ficar 1 igual 1.600 vezes e ao quadrado. Mas eu quero saber o e. Esse 1.600 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 1 dividido por 1.600 igual e ao quadrado. Mas eu não quero saber e ao quadrado, eu quero saber quanto que é e. Então, eu vou tirar a raiz de 1 dividido por 1.600 igual a escala. Raiz quadrada de 1. 1 vezes 1 é 1. E aqui, qual o valor vezes ele mesmo que vai dar 16? O 4. E depois a gente completa com 0. Como temos 2 zerinhos aqui, quer dizer que é 10 vezes 10. Então, a gente tirando a raiz, fica 40. Então, a resposta da escala é 1 dividido por 40, que é a letra B. Questão número 3. Essa aqui é aquela nossa famosa regra de 3. Ele fala o seguinte, se um caminhão transporta por 90 quilômetros, ele consome 60 litros. Se ele andar por 75 quilômetros, quanto que ele gasta? Então, a gente tem aqui, ó, 90 quilômetros igual 60 litros. 75 quilômetros igual a x. Vamos analisar se ela é direta ou inversamente proporcional. O que acontece? Ó, esse aqui é um valor menor, esse aqui é um valor maior. E aqui, como será? Se ele andar menos quilômetros, ele vai gastar menos combustível ou mais? Ele vai gastar menos. E aqui é um valor maior. Agora, o que a gente faz? Multiplica o mais com o menos e o menos com o mais. Então, a gente vai multiplicar cruzado. Vai ficar aqui 90x igual 60 vezes 75. Vamos fazer esses cálculos, então. 75 vezes 60, que dá 0, dá 0. 6 vezes 5 dá 30, sobe 3. 42 mais 3 dá 45. 0, 0, 4.500. Então, 90x vai ser igual a 4.500. Mas a gente quer saber o valor de x. Então, ó, x vai ser igual a 4.500 dividido por 90. A gente pode cortar os dois zerinhos aqui. 450 dividido por 9. X igual 45 dividido por 9 é 5. E depois a gente baixa o zero. Então, ele vai gastar 50 litros de combustíveis. Só que ele fala o seguinte, se for até 10.000, ele não tem nenhum acréscimo. Se for 10.300, ele vai ter um aumento de 2%. E aqui ele fala que é 10.300.
Então, a gente tem que acrescentar aqueles 2%. Hoje eu vou explicar uma outra forma de calcular a porcentagem que eu também acho bem fácil. A gente sabe que aqui o valor é 50 litros. Eu posso fazer o seguinte, multiplicar por 2 dividido por 100 em fração. Por quê? Eu multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. Como não tem, a gente vai subentender que tem o número 1. Então, 50 vezes 2, 100, dividido por 100. Todo número dividido por ele mesmo fica igual a 1. Então, esse acréscimo é de 1 litro. Então, somando os dois, o x é igual aos 50, que a gente calculou aqui, mais 1 litro do excedente, que fica no total de 51 litros, que é a alternativa letra C. Questão número 4, então. Fala sobre o terminal 1, o terminal 2, e que tem dois ônibus. Um saindo do terminal 1, indo em direção ao terminal 2, e um do terminal 2, indo sentido ao terminal 1. Esse ônibus sai uma média de 250 metros por minuto. E esse aqui, ele vai andando em 150 metros por minuto. Como que a gente vai sair disso? Vamos pensar que os dois estão andando juntos. Então, a soma deles vai ser 250 mais 150. Porque eles vão andando na mesma direção. Então, eles vão se aproximando junto. Os dois juntos, eles andam 400 metros por minuto. Os dois juntos. Tá, agora a gente vai ter que ver aonde eles vão se encontrar. A gente vai pegar a distância total, que é os 9.000 metros, dividido pelos 400 metros por minuto. Se a gente cortar aqui dois zerinhos, a gente vai ter 90 dividido por 4. Vamos lá. 2 vezes 4 dá 8, baixa 1, baixa o 0. Aqui vai dar 2 de novo. Dá 8, sobra 2, mas ainda não acabou. A gente coloca uma vírgula aqui, acrescenta um 0. Então, aqui vai ficar 5, 5 vezes 4 dá 20 e dá 0. Então, vai levar 22,5 minutos para os dois ônibus se encontrarem. Tá, mas a pergunta não é essa. A pergunta é em qual câmera que vai estar passando. O que a gente pode analisar ali? Ele fala aqui em porcentagens, em 1/5, em 3/10, 1/10, 1/10, 1/10. O único que não tem 10 no final é o primeiro, que é 5. Só que o que a gente pode fazer para deixar ele 10 também? Multiplica por 2, os dois lados. Ficaria 2/10. Então, daí todos vão ficar na mesma proporção. Pode ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a parte do primeiro, ele tem 2, ó. 1/5 é a mesma coisa que 2/10. Mas a gente vai analisar isso aí em porcentagem. Então, aqui, 2/10, ele é a mesma coisa que 20%. Só que a gente tem que analisar isso em relação à distância total. Nem precisa essa questão do 20%, era mais a nível de conhecimento. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai multiplicar pelos 9.000. 9.000 vezes 2 vai dar 18.000. Dividido por 10. Cortamos aqui um zerinho com um zerinho. Vai dar 1.800. Ficou meio feio esse 8. Então, ele vai pegar do 0 até 1.800. Vamos para a câmera 2. 3 de 10. Vezes 9.000. 3 vezes 9 vai dar 27. 1, 2, 3. Dividido por 10. Quando é dividido por 10, corta um 0, né? Vai dar 2.700. Então, aqui, essa distância aqui vai dar 2.700 para a câmera 1 e a câmera 2.
A câmera 3 é 1/10. 1/10 vezes 9.000 é a mesma coisa que 9.000 dividido por 10, que é igual a 900. Então, aqui vai ser 900 metros. A câmera 3. A câmera 4 é a mesma distância, 900 metros. E a câmera 5 é 3/10, que é o mesmo da câmera 2, que é o 2.700. Então, a gente descobriu que é em 22,5 minutos. Então, a gente descobriu o tempo que eles se encontram. Agora, a gente precisa achar a distância. Então, eu vou multiplicar esse tempo aqui, o 22,5. Vamos pensar que ele está saindo daqui e indo para lá. Ele vai andar em 250 metros por minuto. Então, vamos multiplicar por 250. Vamos lá. 0 vezes 5 dá 0, 0 vezes 2 dá 0, 0 vezes 2 dá 0. Vamos para a segunda casa. Isso aqui fica em branco. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2 dá 10, com mais 2, 12. 5 vezes 2 dá 10, com mais 1, 11. Vamos apagar aqui. Agora a gente vai fazer pela terceira casa. Esses dois ficam em branco. 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 2 dá 4, com mais 1 dá 5. 2 vezes 2 dá 4. Vamos somar tudo agora. Aqui dá 0, 5, 2, 6 e 5. Só que a gente tirou a vírgula uma casinha aqui. Então, a gente vai colocar a vírgula agora aqui. Então, ficou em 5.625 metros. Tá, mas em qual das câmeras que tá? Vamos calculando. 1.800 mais 2.700. Vai dar 0, 0. Aqui vai dar 15. Com mais 1 vai dar 4. Ainda não chegou. Então, ele não chegou até aqui. Vamos botar mais 900 ali. Dá 0, 0, 4, 5.400. Então, ele não pegou até aqui. Vamos ver agora mais 900. Dá 0, dá 0, dá 3, dá 6. Então, esse valor, ele vai ser alguma coisa aqui dentro. Então, ele vai pegar na câmara 4, que é a alternativa à letra D. Questão número 5. Essa questão, ela é complicadinha. Não é complicada, mas ela é bem grande. A gente vai ter que separar ela em 3 partes. A primeira parte, a gente vai calcular a questão dos ingressos. Ele fala que tem um custo de produção de 34.500 e comporta 500 pessoas. O valor da meia entrada é R$ 65,00 e do ingresso completo R$ 130,00. E normalmente 60% das vendas dos ingressos são para meia entrada. Só que aqui ele fala que dessa vez foi vendidos 50% a mais em meia entrada. Bom, então se normalmente é 60%, ele teve um acréscimo de 50% nessa porcentagem. Vamos pensar assim, 60 vezes 50%, 50% a gente sabe que é a metade. Então, metade de 60 vai ser 30. Então, ele teve 30% a mais aqui. Então, o total de meia entrada foi 90% de meia entrada. E o restante, 10%, do ingresso cheio. Tá, agora a gente vai ter que analisar isso aí em relação à quantidade de pessoas. Era um total de 500 pessoas. A gente sabe que 10% é o valor sem um zero.
Então ele teve um total de 50 pessoas que pagaram o ingresso cheio. E o restante pagou meia entrada. O restante aqui para 500 menos 50 dá 450 que pagaram meia entrada. Mas isso em valor, quanto é que fica? Aqui é vezes 130, que é o valor total, e aqui é vezes 65, que é o valor da meia entrada. Vamos calcular. 450 vezes 65 dá 0. 5 vezes 5 dá 25, dá 2. Que dá 20 com mais 2 dá 22. Pago aqui. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 5 dá 30. 6 vezes 4 dá 24. 25, 26, 27. Então aqui dá 0, dá 5, dá 2, dá 9, dá 2. Então dá 29.250. Esse aqui é o total. Da meia entrada. Agora a gente vai calcular do ingresso cheio. 130 vezes 50. Dá 0, 0, 0. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 3 dá 15. Sobe 1. 5 vezes 1 dá 5. Com mais 1 dá 6. 0, 0, 5, 6. 6.500. Tá. Agora a gente vai somar os dois para ver quanto que a empresa arrecadou dos ingressos. Que é 29.250 mais 6.500. Aqui 0 mais 0 dá 0. 5 mais 0 dá 5. 2 mais 5 dá 7. 6 mais 9 dá 15. Sobe 1. 3. 35.750. Sabemos então que o total com as vendas de ingresso foi 35.750. E o total de produção é 34.350. Então a gente vai ver aqui o lucro só com a venda de ingressos. Aqui dá 0, dá 0. 7 menos 3 dá 4. Aqui dá 1 e aqui dá 0. Então, o total de lucro com a venda de ingressos dá 1.400. Então, a gente sabe que a empresa teve 1.400 de lucro com a venda de ingressos, mas o lucro esperado é 17.000. Então, a gente vai ter que ver agora quanto ainda falta ele vender aqui em bebidas e petiscos para atingir esse valor. Então, vai ficar aqui 17.000 menos 1.400, que dá 0, 0, que dá 10 menos 4 dá 6. 6 menos 1 dá 5. Falta ainda 15.600. Tá. Só que ele fala que ele tem um lucro de 60%. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui tem um 60%, que é 0,6, vezes uma quantidade que eu não sei o que é, ele tem que ser igual a 15.600. Mas eu quero saber quanto que é esse x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar ele dividindo. Então, x vai ser igual a 15.600 dividido por 0,6. Para tirar o 0 e a vírgula, o que eu faço? Multiplico vezes 10 em cima e embaixo, que eu vou ter 156.000 dividido por 6. Vamos fazer o cálculo. Aqui vai dar 2. Dá 12, sobra 3. Baixo 6. Fica 6. 36. Dá 0. E depois mais os 3 zeros. 1, 2, 3. Então, eu vou precisar vender 26.000 para eu conseguir obter
os 15.600 de lucro que ainda faltam. Então agora o último passo, a gente precisa vender R$26.000 em bebidas e petiscos. E tem um total de 500 pessoas. O que eu vou fazer agora? Vou dividir os R$26.000 pelas 500 pessoas. O que eu vou fazer aqui? Corto 2 zerinhos aqui, corto 2 zerinhos aqui. Então, vou fazer 260 dividido por 5. Porque aqui os dois primeiros, 26, dá 5. 5 vezes 5 dá 25. Sobra 1. Baixo 0. Dá 2. Dá 10, dá 0 e acaba a conta. Então, a gente vai precisar que cada pessoa gaste com bebidas e petiscos R$52, que é a alternativa letra D. Questão número 6. Fala sobre a redução do Maracanã. Fala que era 110 metros por 75 e passou a ser 105 por 68. Em quantos metros a área do campo foi reduzida? Vamos calcular. Vamos pegar aqui 110 vezes 75. 5 vezes 0 dá 0. 5 e 5. 7 vezes 0 dá 0. 7 e 7. Então aqui dá 0, 5, 12, 8. 8.250 é a área antiga. Vamos ver a área nova. 105 vezes 68. 8 vezes 5 dá 40. 8 vezes 0 dá 0, dá 4. 8 vezes 1 dá 8. 6 vezes 5 dá 30. 6 vezes 0 dá 0, 3. 6 vezes 1 dá 6. Dá 0, 4, 11, 7. Passou então para 7.140. Pergunta de quanto foi a redução. Vamos lá. 8.250 passou para 7.140. 0, 1, 1, 1. 1.110. Alternativa, letra D. Questão número 7. Vamos lá. Ela fala que um disco se encontra a 1 metro e a parede ela é mais de 3 metros de distância. E ele vai projetar uma sombra. Depois ele fala, se a gente afastar mais 2 metros esse círculo, ele vai formar outra sombra. Vamos fazer um exemplo aqui para entender um pouquinho. Se a gente pegar e eu aproximar aqui do projetor, eu tenho uma sombra grande. Conforme eu afasto, a sombra vai ficando menor. Então, vamos pensar na fórmula da área da circunferência. Ele é π vezes raio ao quadrado. Essa é a fórmula. Se ele está aqui, eu vou utilizar raio como 1, como base aqui. Então, vai ficar π vezes 1 ao quadrado. Quando eu afasto, para ele manter a proporção, aqui seria π vezes 1/3 ao quadrado. Como eu afastei 3 vezes, a parte ele vai reduzir o tamanho 3 vezes. Então, o raio ele vai diminuir 3 vezes. Ele vai ficar 1/3. Então, aqui vai ficar π vezes 1 ao quadrado vai ficar 1, 3 ao quadrado, 9. Então, a gente calculou a área do S1 e a área do S2. Só que ele fala da proporção. Então, eu vou pegar aqui 1π dividido por π sobre 9. A gente já viu multiplicação de fração. Pega o primeiro vezes o inverso da segunda. 9 dividido por π. Então, aqui, se eu cortar esse π e esse π aqui,
Então, a área vai ficar igual a 9, que é a letra E. Vamos para a última questão, então. Questão número 8. Ele fala aqui, ó, que uma escala termométrica X marca menos 10 graus de X para um ponto de fusão, ou seja, quando ela fica congelada. E 140x para seu ponto de ebulição, quando ela começa a virar vapor. Na escala de Celsius, as temperaturas de fusão e ebulição é 0 graus para a ebulição, quando fica gelado, e 100 graus quando vira fumacinha, respectivamente. O gráfico expressa a relação entre as duas retas. Daí ele tem um monte de gráficozinhos. Vamos analisar as relações. Aqui é o x que eu não sei e aqui é o Celsius. O x é menos 10 e Celsius é 10. Aqui é menos 140 e aqui é 100 graus Celsius. Então a gente vai chamar os graus Celsius de eixo x. E o x que eu não sei qual é, botar ele no eixo y para ver a relação. Então o primeiro aqui, ó, quando em Celsius tiver 0, em x vai estar menos 10. E quando em Celsius tiver 100, ele vai estar 140, mais ou menos aqui. Então ele vai formar um gráfico mais ou menos assim. Que se fosse feito bonitinho, seria igual aqui, ó, saindo do menos 10 e indo até os 100 graus em Celsius, ó, que ele fala, e 140 em x graus. Então, a alternativa correta é o item 2, da letra B. Fechou.